Então, eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira e estamos de volta falando um pouquinho para vocês hoje sobre foco, persistência e assertividade. Por que estamos falando disso hoje? Nós decidimos e a partir de agora faremos da seguinte forma. Toda segunda-feira a gente vai pensar em algo para escrever, e algum texto, algum tema específico, e vamos publicar em nossas redes. E na quarta-feira a gente vai debater um pouco sobre isso. Então na última segunda-feira eu escrevi sobre assertividade. Fui motivado a escrever esse texto porque alguns dos nossos clientes, alguns clientes nossos têm nos procurado, e eu tenho percebido as pessoas um pouco sem foco, um pouco perdidas no sentido de... Vamos falar da psicologia, no campo da psicologia. Eu atuo e faço uma palestra com tema X, com tema Y, com tema Z. Eu pensando, como que eu vou fazer um dar certo se eu não consigo focar em nenhum? Porque eu tenho que fazer um pouco lá, cá. Então assim, eu pensei em escrever alguma coisa, convidando as pessoas a pensar que é importante que a gente tenha um olhar para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente tenha um interesse maior, que a gente possa acabar se qualificando um pouco mais sobre aquilo e aí sim desenvolver mais sobre esse determinado assunto. E a gente tem agora a proposta de toda quarta-feira estar ao vivo com vocês para conversar sobre assuntos que sejam do interesse aí de quem nos assiste, de quem nos acompanha, temas que nos toquem, que nos instigue a conversar, a pensar sobre a postura profissional, a carreira e assuntos ligados à psicologia. Então toda quarta-feira a gente vai estar ao vivo com vocês e na segunda a gente vai publicar um texto, uma semana com o texto do Rafael ou o meu, e esse texto será base para discussão nas quartas-feiras. Caso você que esteja nos assistindo tenha um interesse em saber mais sobre algum tema, tirar alguma dúvida, você pode mandar para a gente como proposta de texto ou mesmo de debate na quarta-feira, para que a gente possa ter essa troca e levar um conteúdo que seja do interesse da maioria de vocês aí que nos assistem, que nos prestigiam acompanhando nosso trabalho, né? Sim. A gente tem feito as lives justamente porque nos possibilita uma interação e acaba de fato se tornando um debate. Na última quarta-feira a gente conseguiu um número legal de pessoas fazendo perguntas, trocando com a gente, mas como aos poucos o pessoal vai chegando, vai entrando aí na conversa, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Bruno. Foco. Quando você pensa nessa palavra, o que te vem à cabeça? É difícil responder brevemente, porque acho que tudo que eu fiz na psicologia até hoje, por mais que eu tenha ido por alguns caminhos até diferentes, alternativos, né? Eu tenho consultório, eu tenho trabalho em LPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, dou palestra, tenho oficina no SESC, tenho a Motiva agora. Eu tenho um campo até vasto dentro da psicologia. Mas todos esses percursos, todas essas portas que eu abri, foi com um único foco, que foi o envelhecimento. E isso eu tracei como meta lá atrás, lá em 2010, inclusive hoje é dia 12 de abril. Faz 7 anos hoje, que eu fui trabalhar na primeira casa de repouso. Parabéns. Eu lembro porque foi 12 de abril de 2010 que eu comecei o trabalho numa instituição, né, que eu fechei o contrato para começar o trabalho, e é uma data marcante para mim, tem um significado especial. Mas eu tracei uma meta, eu tinha um objetivo em relação à psicologia, que é o consultório, que é onde eu me divirto mais com a psicologia, de verdade, mas eu percebi que eu tinha um campo maior de atuação, que eu podia tanto atuar para trabalho mesmo, para rendimento dentro da psicologia, mas também pelo prazer que eu tinha no trabalho que eu realizava, que é o meu interesse, que é o que eu curto fazer, que é o atendimento a pessoas adultas e idosas. Então, foco... É verdade. A Janaína é enfermeira, né? Ela já trabalhou, nós já trabalhamos juntos em algumas instituições,
Então é muito legal ter você aqui acompanhando a gente. Alexandre Brito também está ali online, ó. Obrigado pelo comentário. Boa noite, aí. Alexandre. Então o foco que eu tive foi, eu quero chegar em determinado ponto, que é ter um consultório que funcionasse. Que fosse, não estável porque nunca é estável, mas que ele tivesse um fluxo contínuo. Acho que fica melhor assim. Mas para eu chegar nesse ponto, eu precisava percorrer um caminho alternativo, que é criar uma identidade profissional. E eu fiz isso com Envelhecendo e com o foco para chegar nesse momento que hoje eu vivo. Mas só que eu precisei percorrer e abrir janelas, portas alternativas, mas sem perder o foco. É isso que eu ia falar. É possível fazer isso, mas que se mantenha um foco. Eu acho que é até necessário, né? Porque, claro, oportunidades a gente vão surgir, é bom que surja, e a gente às vezes tem que aproveitar sim. Mas a gente precisa ter uma costura sobre essas oportunidades. Sim. Né? E eu acho que acontece muito que as pessoas ficam ansiosas, querendo ter um retorno muito rápido, e às vezes migram de um projeto para o outro sem nenhuma costura, sem nenhum link, e acaba não dando tempo para construir algo um pouco mais sólido na carreira que escolhem. Na psicologia especificamente, mas em outras carreiras também. Então, algumas coisas levam tempo para você solidificar, para ficar um pouco mais concreto na sua vida. Mas se você fica mudando toda hora de foco, você começa, no meu caso, por exemplo, que comecei com envelhecimento, e aí de repente eu mudo para atender criança, são áreas muito distantes e que vai ser muito difícil uma costura que seja sustentável. Em algum ponto você acaba tendo que investir um pouco mais, né? Esses dias uma colega me perguntou assim, até ainda falando sobre foco, né? O Alexandre está nos assistindo, ontem eu estive com ele lá, e assim, eu passei a gostar muito do tema dependência química, através de um trabalho que eu iniciei com ele. Eu fui estagiário do Alexandre lá no Instituto Fluminense de Saúde Mental. Hoje a gente está tentando se aproximar e desenvolver coisas, inclusive, mas assim, dentro da dependência química. E aí eu tive uma colega me perguntando esses dias, Rafael, mas você não trabalhava dentro da saúde mental? E aí assim, as pessoas não entendem muito, mas a dependência química é um campo da saúde mental. Então assim, eu permaneço dentro do meu foco. A saúde mental engloba isso aí. Então, eu venho, de alguma forma, costurando isso aí e tentando cada vez buscar mais conhecimento, falar. Vou fazer um merchanzinho aí de amanhã, que a gente vai começar o nosso grupo de estudos e debate de prevenção ao uso indevido de drogas e tratamento da dependência química. Então, assim, a ideia é que, quando a gente pensa em foco, pensar em algo que a gente acredita, que a gente quer fazer dar certo, e é possível experimentar outros áreas, mas que se mantenha o foco sim. Oportunidades, como o Bruno falou, elas aparecem. Mas se você se distancia muito daquilo que você quer, daquilo que você acredita, aí você começa a ficar meio perdido. Voltando ao texto de segunda-feira, eu publiquei uma frase, que eu acho que é do filme Alice no País das Maravilhas, se eu não me engano. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, você sai de casa, você não sabe para onde vai, onde você vai parar? Eu acho que você falou algumas coisas que ficaram na minha cabeça, né? Primeiro, a questão das pessoas falarem de saúde mental como se fosse exclusivamente sobre psicoses. Sim. Porque a gente acaba usando o termo psiquiatria, casos psiquiátricos, mas não são casos exclusivamente da psiquiatria. Esse é um primeiro ponto, né, que eu acho que é bom destacar. Sim. São, na verdade, é um terreno das psicoses e de alguns transtornos mentais em que acaba tendo maior ênfase na ideia de saúde mental. Mas saúde mental engloba tudo que tem a ver com saúde e com mental. É bem simples. Então, o uso de drogas, a depressão, a ansiedade, síndrome de burnout, enfim, tem tanta coisa que engloba a saúde mental que às vezes as pessoas acabam confundindo ou esquecendo que coisas que são ditas como normais, na verdade, talvez não sejam tão saudáveis assim e está no campo da saúde mental como passível de tratamento. Muitas pessoas são ansiosas e não se dão conta da sua ansiedade, do quanto isso as prejudica, né? E juntando um tema com o outro,
pessoas ansiosas acabam tendo muita dificuldade de foco. Sim. Por isso que quando a gente fala sobre você dar tempo para construir uma carreira, envolve você controlar a sua ansiedade também. Sim. E, assim, vou dividir, até porque nem tudo são flores, a gente às vezes fala também de algumas situações que ocorrem com a gente. Claro. Eu passei por um tempo bem focado e por uns 2 anos da minha vida eu acabei, sim, acho que perdi um pouco o foco, eu desviei. Mas eu acho que assim, é importante falar que nunca é tarde para a gente pensar, repensar sobre o que a gente quer de verdade, porque eu acho que todo mundo tem também a chance de errar, para depois acertar novamente. Então, hoje eu percebo, sim, o que eu quero, o que eu gosto, para poder focar. E falando do próximo assunto que a gente colocou, o persistir. Que aí bom, requer um pouco de paciência, força de vontade absurda, ouvir a voz de algumas pessoas mais experientes. Capacidade de lidar com a frustração. Porque em alguns eventos que a gente já fez, alguns colegas da área questionavam assim, mas eu já tentei muito e não deu certo. E aí a gente parte de 2 hipóteses principais. Ou você não tentou o suficiente, ou você está tentando com uma estratégia equivocada. Porque o fato de você fazer alguma coisa não quer dizer que esteja fazendo bem feito, né? Persistência diferente de insistência. A gente tem algumas pessoas comentando aqui. O Marcelo Fonseca deu os parabéns pela iniciativa e pelos temas. Obrigado, Marcelo se formou lá na FAMAC antes da gente. É um amigo aí, obrigado pela presença. A Janaína está falando inclusive das neurociências, né, que engloba a saúde mental. Exato, saúde mental não é exclusivo da psiquiatria, não é exclusivo da psicologia. Saúde mental é um tema multidisciplinar, né? Enfermagem atua, terapia ocupacional, terapeutas ocupacionais atuam com saúde mental. Inclusive, aquele filme da Nízia da Silveira, sim, ela começa o trabalho no setor de terapia ocupacional. Então a gente precisa ter esse respeito e essa consideração de que há uma rede de suporte para lidar com as coisas. E a gente faz a nossa pequena contribuição, né? Legal que ela falou também de persistência diferente de insistência. Sim, sim. A Janaína comentou que persistência é diferente de insistência. É verdade. Até porque eu acho que é legal a gente fazer esse comentário aqui, né? Porque muitas vezes o que a gente enxerga nas redes é sempre um discurso de nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos, lute, não só de trabalho, mas isso serve para várias coisas, sim, na vida. Mas eu acho que é essa a diferença entre persistir e insistir. Tem coisas que a gente também precisa saber a hora de sair de cena. Sim. Né? Em vários setores da vida, a gente precisa às vezes se reorganizar, ver se precisa fazer reajustes naquilo que a gente está esperando, no nosso plano de ação, porque talvez daquela forma ou naquele modo de insistir você realmente não vai colher resultado. Então, persistir envolve ter plano, ter uma estratégia, ter planejamento. Né? E eu falo muito isso, né? Planejar por etapas, porque as pessoas às vezes chegam pra gente e falam, olha, eu quero chegar no ponto X. Aí você perguntar, mas como você imagina chegar no ponto X? Não sei. Para você sair do ponto A para o ponto X, você vai ter que passar por muitas letras desse alfabeto. Ninguém. É muito raro alguém conseguir ter um crescimento tão acentuado em pouco tempo. Tudo é construção, né? O planejamento, falado dessa forma que você está falando, me lembra muito de meta. Porque assim, em um dos cursos que eu fiz sobre empreendedorismo, é falado de uma forma muito explícita que a meta, ela precisa ser colocada de forma a ter metas de pequeno, médio e longo prazo. Porque é gradativo. E outra coisa, a meta, ela precisa ter data, precisa colocar no papel, você precisa enxergar aquilo ali. Então, quando você pensa no planejamento, e como eu falei, me remete um pouco a metas, você precisa colocar de forma que possa ser mensurável, que possa ter um valor afetivo. Eu não me recordo agora, cada
cada sigla, porque é falado dentro do empreendedorismo, da meta tem que ser SMART, que é específica, mensurável, alcançável, relevante, que tem a ver com a afetividade, e temporal, lembrei. Então, assim, precisa ter esse conjunto de coisas para que se atinja. Então, acho que pensando no planejamento e inserindo a meta junto, ela é mais ou menos isso aí. Porque se você tem um planejamento, uma meta, que não tenha aquela especificidade, que não seja bem específica em alguma coisa, vai falhar em algum momento. Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser... Não adianta você pensar que amanhã você quer ganhar 2 milhões de reais por dia. Bom, difícil, né? Sim. Eu acho que isso tem alguns pontos de articulação, né? Primeiro que o que você está falando, e eu acho que eu estagiei na Petrobras Distribuidora em 2007, e eles usavam muito o termo deadline, que é muito comum em empresas, né? Deadline é prazo final, né? O fim da linha, de certa forma. E eu acho muito engraçado como nós, principalmente brasileiros, temos por hábito deixar tudo para a última hora. Eu fico sempre pensando como seria a nossa vida se não tivesse a última hora. Porque se a gente deixa tudo para a última hora, é porque ela é muito importante. Ter um prazo, ter um limite, ter uma fronteira em que você fala, se eu não fizer até determinado dia, eu vou me prejudicar. E é essa forma de enxergar as coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, sem precisar de um terceiro para nos dar o deadline. Nós podemos ter metas em que a gente estipule prazos para executar as coisas, dentro do possível, porque também ter metas inviáveis, como ter 2 milhões por dia do nada, ela acaba gerando mais frustração. E isso eu vejo muito até no consultório. As pessoas têm metas impossíveis. Se elas querem estudar, elas querem ler 3 livros por dia. Não vão ler 3 livros por dia. Talvez leiam 2 capítulos e olhe lá. Então, estou brincando, estou exagerando, mas eu digo que quando a gente não tem uma forma razoável de criar metas, a gente cria metas superestimadas. Ou será que a gente cria sonhos? Porque sonhos e metas são bem diferentes. Verdade. Concordo. Meta é o que eu acabei de falar. Está ali. Você precisa colocar de forma... Agora, quando você sonha, está aqui no campo das ideias. Eu tive uma professora que dizia que da cabeça para o papel é uma distância muito longa. Então, quando você sonha, até ir para o papel e, enfim, para o plano de ação, então é o que as pessoas acabam fazendo, sonhando e ficam ali, sonhando e não realizam. É verdade. E aí o estudo tem a ver com o nosso tema principal de hoje, né, que é ter uma atitude assertiva, que envolve tudo isso que a gente já falou de forma organizada, né? Tem algumas pessoas que entraram, o Gabriel, que está acompanhando a gente, a Lívia, boa noite, o Marcelo Carvalho também está acompanhando a gente, o Guilherme. Gente, obrigado aí pela companhia de vocês. Ficamos felizes, né, por estarem nos prestigiando aqui nessa noite chuvosa em Niterói. Se tiverem dúvidas, se tiverem algum comentário a fazer, podem mandar aí que a gente tenta responder, e a ideia é ser interativo mesmo. A Janaína fez um comentário aqui interessante. Sim, insistência pode ser que esteja usando a mesma estratégia. A persistência é entender que mudando o foco ou a estratégia pode chegar ao seu ponto X. Tem uma frase, se eu não me engano, que é do Einstein, que ele dizia que o cúmulo da insanidade é fazer repetidas coisas e esperar resultados diferentes. Sim. Que é bem comum, né? Assim, levando para a nossa área, de psicologia e de psicanálise, né? É uma tendência na neurose a repetição. A gente costuma repetir, tentando acertar. Mas só que é preciso que a gente tenha um olhar responsável para as nossas ações. Eu sempre digo que um tema que para mim é muito valioso, que eu uso muito, é responsabilidade afetiva. Nós precisamos nos tornar responsáveis afetivamente. O que está no campo do que hoje se chama inteligência emocional. Mas eu prefiro mais esse termo, né? Eu achei curioso aqui, eu falei baixinho, mas agora eu entendi o que foi. A Motiva falando pra gente, papai também. Oi pai, boa noite. Eu deixei meu computador logado em casa, meu pai está assistindo de casa, logado pela Motiva. Agora que eu entendi. Boa noite, pai, tudo bom?
E aí, que bom ter essa companhia também aqui. Ai, ai. Eu já me perdi com essa. A gente ficou surpreso porque apareceu aqui papai também. Aí eu olhei pra ele, olhou pra mim, a gente não entendeu nada. Porque tá logado no Facebook da Motiva. Aí agora eu entendi porque eu saí pra vir pra cá. Deixei o computador logado em casa e eu falei pro meu pai, pai, assiste a gente daqui a pouco. E aí ele se logou lá, tá usando o computador e tá falando aqui com a gente da Mais um membro da Motiva agora, né? Muito bem agregado, ótimo. Paloma também entrou. O Alexandre comentou essa frase que você disse, né? Fazer igual esperando resultados diferentes. É muita insistência em erros, né? Justamente porque há uma dificuldade em assumir sua responsabilidade. As pessoas têm uma tendência enorme a culpar os outros por tudo. Se não deu certo é falta de sorte, ou a culpa é de alguém que me atrapalhou. É sempre o outro culpado, né? O inferno são os outros. Só que o que a gente está falando é que se você quer fazer alguma coisa funcionar na sua vida, você precisa assumir as rédeas. Os ônus e os bônus. Mas você tem que responder por isso que te afeta. Por isso que eu uso muito o termo responsabilidade afetiva. Sim. E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Muita. Por isso que a gente atende tanta gente também, né? Porque é uma questão que vai para o campo da saúde, vai para o campo empresarial, vai para o campo até educacional, pedagógico. A dificuldade de aprendizado também, às vezes, claro, cada caso é um caso, existem transtornos aí ligados à parte educacional, mas também tem uma dificuldade das pessoas em assumirem a sua responsabilidade no processo de aprendizagem. Porque também, isso a gente via na faculdade. Quantas pessoas esperam que o professor ou que a faculdade lhes dê o conhecimento de uma forma passiva? Eu vou ficar aqui assistindo esperando o conhecimento entrar. Quando, na verdade, é uma coisa ativa. Você precisa buscar o conhecimento, você precisa ter uma troca, você precisa buscar outras fontes de informação. Sair dessa zona de conforto e buscar alcançar outros padrões, outros modelos, outras referências de qualquer coisa. Eu acho que em relação a isso, a gente, bom, não querendo ser prepotente, não é isso, mas é porque me lembra muito a nossa época da faculdade, em momentos diferentes, que a gente teve uma história parecida, né? Sim. Porque nós fomos do diretório acadêmico e através disso a gente ali tinha uma situação muito mais ativa, a busca do conhecimento era muito forte, tanto para você em sua época, quanto para mim. A gente, na faculdade, a gente construía coisas, eventos, chamava profissionais para dar uma palestra, um mini curso. Então, isso acabava fazendo o que a gente não imaginava nunca. Hoje está com a Motiva, falando de empreendedorismo, falando de marketing, mas network. A gente já fazia isso lá, porque já era o nosso network na época. Sim. Porque depois da formação acadêmica, quantas e quantas pessoas aqui fora a gente acabou conhecendo por conta da nossa história lá dentro. Claro. Por conta dessa busca. Eu me lembro muito de alguns profissionais já renomados e tudo mais. Na época que eu era da faculdade, uma vez eu fui para um congresso internacional, foi um congresso que eu fui no Uruguai. E eu lembro de uma psicóloga chamada Sandra Salomão. Ela era de Gestalt terapia. E o pessoal da faculdade sempre falava muito dela. Cara, eu encontrei com ela lá no congresso. E assim, meses depois ia ter o evento que era a Semana da Psicologia na faculdade. E já costurando isso lá, a Sandra veio na faculdade dar uma palestra. Então, a gente, eu acho que sem perceber o que está acontecendo hoje, a gente já tinha isso de alguma forma correndo na veia. Sim, sim. Só vou ler aqui alguns comentários, porque chegou mais gente. A Luana está acompanhando a gente. Oi, Luana. É psicóloga também. A Juliana Braga, que é fisioterapeuta, também está acompanhando a gente. A Jennifer está de novo com a gente. Ela esteve semana passada, está assistindo a gente de novo. Olha só, Jennifer, quando terminar aqui a nossa live, a gente vai entrar em contato com você no seu Facebook. A gente te manda uma mensagem inbox para explicar sobre o grupo, tá bom? Quem mais estiver chegando, quiser dar um oi para a gente, só para a gente saber quem está aí. Mas, falando sobre isso, linka muito com a questão de você ter um olhar de longo prazo. Sim. Porque se você não considerar que as relações que você tem hoje, as pessoas que você conhece hoje, podem se tornar, no futuro, algum tipo de parceria ou de troca profissional, você acaba
menosprezando as relações no presente. E isso que você viveu, indo para esse congresso lá no Uruguai, tendo esse conhecimento com essa, na época, professora, e depois trazendo ela para a faculdade, foi algo que você se permitiu fazer um contato, se aproximar e deixar a coisa fluir, quem sabe em algum momento ter uma oportunidade, como teve, e você criou uma situação favorável para que houvesse essa troca de experiência. E isso é o que a gente tenta fazer hoje com os nossos eventos, valorizar os profissionais que a gente conhece, que são bons. Olha lá, a Juliana deu uma boa noite pra gente. Boa noite, Ju. A Sara Colombino, que já acompanha a gente há algum tempo, foi inclusive no encontro do dia 12 de novembro do ano passado. Sim. Boa noite, Sara. Obrigado por estar aqui, viu? Gabriel. Gabriel, ele tá lá no Sul, ele estudou comigo na época do ensino médio. Olha o networking aí. Ensino médio tem um tempo e ele tá dizendo que ele fazia tempo que não ouvia minha gargalhada. Sucesso aos dois. Obrigado, Gabriel. Isso é legal, olha só, né? Como as coisas acontecem. Talvez a gente não tenha hoje uma possibilidade de parceria profissional, mas existe um carinho, existe um cuidado de que vem durando há muito tempo, mesmo com a distância. E isso é o que a gente precisa aprender a cultivar, aprender a admirar, aprender a manter as pessoas, mesmo que não seja tão perto, mas no campo de visão. Sim. Eu acho que até a nossa parceria tem a ver com isso. Sim, vem de lá de trás, né? A gente estudou junto, e aí agora, anos depois, eu lembro, como você sempre fala, né? O que eu andei afastado por uns 2 anos, e o porquê da aceitação dessa parceria, o porquê que você acabou aceitando se aproximar e tudo mais. Aí você fala, porque eu só tive o trabalho de lembrar quem foi o Rafael na época da faculdade. E aí, mais uma vez, eu não estou falando para falar de mim, vender o meu peixe só, mas porque assim, ontem, por exemplo, eu estava num evento que tinham 3 meninas que ainda estão na graduação. Uhum. E assim, como é importante esse olhar já na graduação. Sim. A gente começa a plantar lá, e aí deve ter 3 ou 4 semanas, a gente foi dar uma palestra na Veiga de Almeida de Cabo Frio, para o 9º e 10º período, mas a gente acabou dando uma palestra para a turma de 3º período também. E aí o povo prestou bastante atenção, interagiu, mas algumas pessoas ainda estavam naquela situação assim, mas ainda não sei nem para onde seguir. Mas assim, é importante já começar a ter esse olhar, experimentar algumas coisas, porque eu acho que o caminho ele já começa a ser percorrido com foco, já a partir lá do 4º, 5º período, porque passa muito rápido. Quando você vê que a faculdade acabou. E eu acho que tem um equívoco muito frequente nos estudantes, não só de psicologia, de um modo geral, em achar que depois da faculdade, aí sim eu vou me especializar, aí sim eu vou procurar minha área de preferência, aí sim, é sempre um depois. E não só na área acadêmica, isso é uma coisa humana, a gente sempre está contando que o futuro vai ser, amanhã vai ser melhor, né? Amanhã a gente vai fazer tudo que não fez hoje, vai resolver todos os problemas, só que nem sempre o amanhã é como a gente imaginou, quase nunca. Né? Sempre surge um problema novo no meio desses que a gente já tinha. Então, se você não escolher um caminho, apostar, se jogar, se lançar, testar, você nunca vai descobrir se essa é a sua proposta, se isso tem a ver com você. Não que você tenha que fazer de qualquer jeito, volto a repetir. Tem planejamento, é possível fazer passo a passo. Né? E isso é uma atitude assertiva. É você, dentro das opções que você tem hoje, você buscar aquilo que tem mais afinidade com você. É isso que você vai fazer pro resto da vida? Não sei. Você precisa saber disso agora? Não. O que você precisa é apostar em alguma opção que você tenha. Se dedicar a ela, fazer o seu melhor. E aí sim você vai ter condição de avaliar se essa área realmente é que você tem mais afinidade e satisfação em executar. Se não for, muda. Ah, vai dar trabalho? Vai. Não mudar também dá trabalho. Sempre vai ter trabalho. É escolher qual trabalho vale a pena. Sim, você falou uma frase agora, trabalhar com a opção que você tem. Porque também não adianta você querer fazer uma coisa que está muito distante daquilo que é possível. Vamos falar aqui do eu vou utilizar exemplo seu, porque está muito... Entendi. Bom,
hoje já tem um vasto conhecimento, uma boa qualificação dentro da área de gerontologia. Uhum. Bom, mas aí surgiu uma oportunidade de você trabalhar com dependência química. Você falou no início, não é que eu tenho que fechar a porta. Mas adianta você pegar e focar firme lá na dependência química, já que você já tem toda uma história construída dentro da gerontologia? Você pode até conseguir alguma coisa no futuro ali na dependência química, mas vai demorar bastante tempo. Porque vai ser um recomeço. Claro, você, quem está aí assistindo, pode mudar de profissão se quiser. Você podia ser médico e decidir virar fotógrafo. Você pode ser engenheiro e querer virar músico. É um direito que te cabe. Porém, para você se tornar músico, para você se tornar fotógrafo, você vai ter que começar do zero, como você começou na medicina, como você começou na psicologia, como você começou em qualquer outra área da sua vida. Então, o direito de mudar existe, ainda bem. Porém, vai ser trabalhoso do mesmo jeito que foi você chegar até onde você está agora. Seja lá o lugar que você está. Sim. Então, é preciso ter essa sensibilidade e essa responsabilidade de avaliar o que você tem hoje, o que isso que você tem te beneficia, te faz bem, o que talvez já não te faça mais bem, o que dá para reorganizar dentro dessa realidade, e se for o caso, se perceber que hoje não é mais isso que te satisfaz, que você não se sente bem com isso, que o retorno não compensa, vamos planejar então um outro caminho. E se tiver algo que dê para migrar, ótimo, mas se não der, vamos ter que construir de novo, do zero. Você escreveu um texto ontem. Sim. E que esse assunto agora está me fazendo lembrar. Porque assim, quando fala de foco, de persistência, e como eu acabei de falar da meta, e falei ali de uma coisa que eu acho que é importantíssima, ter relevância, ter um valor afetivo. Porque às vezes a gente acha que a gente está sem foco, a gente acha que está faltando alguma coisa de persistência ali também, mas é porque, será que essa escolha está vindo da gente? Será que a gente não está sofrendo pressão de algum fator externo e a gente acabou fazendo uma escolha equivocada? Porque às vezes acontece isso também. Muito. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que, assim, uma vez, eu conversando com a minha mãe em casa, e eu já estava já finalizando a faculdade, lá para o 8º, 9º período. E aí a minha mãe, por algumas questões, alguns problemas pessoais, ela não Falou conseguiu... nela, ela entrou na nossa live. Ela sente o cheiro, ela ouve. Rapaz, mãe é uma coisa séria. Oi mãe, tô falando de você. E aí eu conversando com ela, e eu perguntei assim, mãe, acabei me perdendo, tava falando que ela, por algumas questões pessoais, alguns problemas, ela não conseguiu fazer a graduação dela. Uhum. Ela só estudou até o 2º grau, hoje ensino médio. E aí um dia, eu curioso, né, sempre fui, parei do lado dela, mãe, se você fosse escolher um curso de graduação, qual seria? O que você escolheria como profissão? Aí ela, como você diz, né, muito sábia, disse para mim assim, psicologia. Por que Isso você já estava... Já estava terminando, eu estava no 8º período mais ou menos. E aí eu perguntei assim, por que você nunca me falou? Porque eu não queria influenciar nas suas escolhas. Nem todo mundo tem uma mãe assim. E aí é complicado, porque às vezes a gente... Quantos e quantos colegas a gente tem que se tornou um determinado profissional, escolheu uma profissão porque o pai quis, porque a mãe quis. E aí, voltando ao texto que você escreveu ontem, falando sobre a pressão que a gente sofre, o título foi... Pressão demais desmotiva. Pressão demais desmotiva. Uhum. E aí, como essa escolha não é nossa, como é que a gente mantém um foco e persiste em alguma coisa? Eu considero que a gente está sempre sendo, de alguma forma, influenciado por tudo que acontece ao nosso redor. Desde a música que está tocando, das gírias que surgem, tudo de alguma forma nos atravessa. Funciona assim. Mas a questão é que escolher algo é você absorver e assumir a sua decisão por aquilo. Porque influenciado a gente está. A gente recebe
Peraí, gente, vamos lá. A Pamela entrou. Ela disse alguma coisa aqui que complica, mas pra filha dela, ela vai dizer que medicina é legal. Veja bem. É legal. Eu acho que não é esse o problema. A questão são as expectativas que se criam, né? Porque quando a gente determina que o bacana é ser médico, ou engenheiro, ou advogado, como era há algum tempo atrás, era muito limitado essas profissões de referência, todos tinham DR, né? Advogado é doutor, médico é doutor, engenheiro é doutor. O resto, não é que ninguém chame, acaba ficando um pouco mais seletivo o uso desses termos. Sim. Eu particularmente não gosto dessa cerimônia toda, mas enfim, isso fica para uma outra conversa. Mas de alguma forma eu acho que o que está em jogo é qual é a expectativa que se cria em relação àquela pessoa. Porque se eu tenho como expectativa um sucesso, relembrando a conversa passada, que está envolvido dinheiro, estabilidade, segurança, eu acabo determinando alguns caminhos que tenham isso em jogo. Sim. E aí, por mais que eu não diga, olha, você vai ser engenheiro, mas eu estou dizendo, de alguma forma, seja nas entrelinhas ou diretamente, que olha, o importante é ganhar dinheiro. E isso é complicado, porque o que a gente mais vê é que quando a pessoa não é afetivamente vinculada ao que ela faz, fica muito difícil ganhar dinheiro. E quando a pessoa é vinculada afetivamente ao que faz, usa um bom planejamento, mesmo que a área seja uma área um pouco mais concorrida, ela acaba tendo algum êxito naquilo. Isso é uma experiência que eu tenho, não sei vocês aí que estão acompanhando a gente, mas é muito visível para mim, é muito evidente para mim o quanto que o vínculo afetivo com aquele fazer, seja ser camelô. Se você andar em algum lugar que tenha camelô, você vai ver que tem aquele que vende mais. Sim. Talvez porque ele faça com mais alegria, com mais prazer, com um bom marketing ali daquelas falas que eles criam, aquelas gírias. Então, assim, não é a profissão que define você. É você que cria e constrói a sua profissão. Não adianta você se encaixar em alguma coisa porque vai dar dinheiro, porque é a profissão do sucesso, porque é garantia de alguma coisa que não é. Não tem garantias. O empreendedorismo, ele fala, assim, as teorias, que quando você só pensa em ganhar dinheiro, a possibilidade dele vir é muito menor. Mais uma vez, quando tem um envolvimento pessoal, quando existe um valor afetivo, ele vem de uma forma quase que natural. Sim, porque você faz diferente. E o outro reconhece, né? Isso a gente já viu na Motiva acontecer, né? Quando as pessoas às vezes mudam a postura profissional delas, usando esse amor, esse vínculo afetivo, mas com uma outra forma de divulgação, de expor a sua visão de mundo, de trabalho, profissional, as pessoas ao redor começam a enxergá-la também diferente. Então, a forma como a gente encara a nossa profissão, o nosso fazer, a nossa vida, não que vá mudar as pessoas ao nosso redor, mas pode sim influenciar de alguma forma para um outro olhar surgir a partir da nossa postura. E isso serve para tudo. Serve para você que é da área de enfermagem, da área de medicina, da área de engenharia, seja lá qual for sua área. Mas como o nosso foco aqui são os psicólogos, é bom a gente lembrar disso, né? E tudo tem a ver com o que a gente está falando desde o início. Sim. Muitos psicólogos, ao invés de escolherem uma área que sentem afinidade, procuram uma área que tem um retorno financeiro. Acaba até conseguindo em alguns casos. Mas só que quanto dura a sua paciência, o seu engajamento, a sua satisfação em estar fazendo algo que te dá um retorno financeiro, mas não te dá um retorno afetivo, uma motivação, um prazer em acordar e ir para aquele negócio. Vou gerar polêmica. No último grupo até a gente ficou ali no meio de uma discussão, né, no grupo de estudo, no último no penúltimo, sobre psicologia e envelhecimento, que a gente estava falando sobre o lazer na demência, e aí o assunto ele foi para um outro campo e a gente ficou falando um pouquinho sobre trabalho e lazer. E aí gerou uma polêmica ali, mas a questão trabalho pode ter lazer sim,
e às vezes o Bruno defendeu o lance que tipo, o trabalho não é só lazer, porque tem as responsabilidades e tudo mais. Só que quando tem essa afetividade, quando tem esse amor, quando você faz aquilo que você de fato gosta, é inevitável que também não tenha o lazer vem. Eu só faço a diferença entre lazer e prazer, são coisas diferentes. Sim. Então, o trabalho, na minha concepção, ele até acho que deveria ser, desculpa aí, mas eu estou metendo meu bedelho sim, eu acho que deveria ser uma das fontes de prazer, além das outras da vida, né? Mas eu acho que o trabalho deveria ser também uma fonte de prazer. Porém, o trabalho, ele tem uma dimensão imbuída de um idealismo, de um objetivo, de uma construção. O investimento no trabalho, ele às vezes é muito exigente. Por isso que a gente lida com estresse, com ansiedade. O trabalho, ele tem lazer, é bom que tenha prazer, é bom que tenha satisfação, mas é justamente que tem que ter a satisfação para a gente aguentar os momentos que a satisfação não estiver presente. Sim, a Janaína está falando ali que por isso que eu curto o esporte como lazer e busco conhecimento em tudo que desperta a minha curiosidade. Se fosse para o dinheiro, talvez não seria tão prazeroso. Sou enfermeira e amo o que faço. Mas aí ela concluiu falando que as responsabilidades traz estresse. Sim, eu concordo. Mas na verdade o que eu estou defendendo aqui, eu vou tentar exemplificar, porque talvez eu não tenha conseguido me fazer entender. Você acorda feliz terça-feira quando você sai de casa para ir para o consultório? Nem sempre. Não? Não. Todo dia não. Eu não acordo feliz todo dia. Na verdade, acordar é o trabalhoso, né? Convenhamos, né? Então, assim, não é uma questão de... Porque eu entendo o que você está dizendo e eu concordo com o que você está dizendo. Eu só coloco que o trabalho, ele não é full time, 24 horas, vinculado ao prazer. Nenhum dele é. Mas quando você tem o afetivo... Claro. Aí funciona melhor. A gente não está discordando em nada. É só o uso das palavras que está mudando. Sim. A ideia é essa, é que você tenha esse investimento afetivo justamente para os dias que você acordar mal-humorado, você lembrar dele e falar, pô, mas esse negócio é bom, né? É isso. Então, assim, o investimento afetivo ele tem que ter. Porque se você só tiver a parte do vou lá para bater ponto, ganhar no final do mês, para quem recebe mensalmente, né? Ganhar o meu salário, ganhar meu dinheiro, e aí eu volto para casa correndo, tentando chegar mais rápido possível em casa, você na verdade não está ganhando um dia, você está perdendo um dia da sua vida. E eu acho que o trabalho, as relações profissionais deveriam ser deveriam, eu estou usando essa palavra, mas poderiam ser um momento em que você fala, nossa, eu ganhei meu dia hoje. Como acontece para mim com o meu trabalho. É todo dia que você sai achando que você mandou benzão? Não. É todo dia que tem conteúdo que você fala, nossa, alguém falou uma coisa que eu fiquei repercutindo? Não. Mas tem momentos frequentes em que isso acontece para mim, para o meu perfil, para a minha vida. Isso vale muito. E também não é na maioria das vezes que você vai estressado e... Não, na verdade... Botando numa balança... Estresse é algo que, sinceramente, no meu trabalho tem muito pouco. Né? Acho que você entende. Não é um trabalho estressante em si. Mas é, claro, um trabalho que exige uma atenção, um cuidado, há um desgaste, claro, porque você lida com pessoas, com situações delicadas. Então tem que ter um respeito e um cuidado com as pessoas que nos procuram. E isso envolve um desgaste emocional nosso. Por isso que a gente faz terapia, que a gente procura ajuda também. Mas isso não tem a ver com desprazer. Isso tem a ver com o desafio das profissões que a gente escolhe. E seja lá qual for, tem os seus desafios. A Janaína... O meu prazer no meu trabalho vem quando um idoso lembra de algo que eu falei, principalmente um paciente com Alzheimer ou quando o paciente no CTI é extubado, né, sai do entubamento. É muito sutil isso, né? A Janaína tem uma experiência próxima com a minha, apesar de sermos de áreas distintas. Lidar com um paciente demenciado e que de alguma forma ele lembra de você, isso tem um valor que não dá para explicar, porque ele esquece, pela condição dele, de tudo que é recente. Tem que ter um esforço, um vínculo, um entrosamento, né, que seja muito marcante para aquela pessoa lembrar de você. E esse exemplo da Janaína é muito legal, porque às vezes eu percebo que no meu caso, nas instituições que eu trabalho, às vezes o idoso tem dificuldade de lembrar meu nome, mas ele sabe quem eu sou. Isso é muito curioso. Hoje, por exemplo, afeto, né? Eu entrei num quarto, tinha duas idosas, uma bem
lúcida, outra com algum comprometimento, e essa lúcida perguntou para a outra, quem ele é? Aí a outra fez um esforço e falou, ele é o nosso psicólogo. E saiu. E ela conseguiu lembrar psicólogo, que é algo que não é tão forte. Eu não fico me apresentando como psicólogo, né? Meu nome é muito mais usual. Eu explico quem eu sou, mas não fico repetindo. Mas de alguma forma tem valor para ela. Sim. E isso é muito interessante, né? É muito gostoso. É um outro tipo de pagamento. É o feedback, é o retorno. É isso que faz a gente acordar e querer ir de novo, mesmo com os desafios. Sim. É essa aposta de que vai ter esse momento, de que vai ser bom, de que vale a pena sim os percalços em qualquer área. E aí, voltando às palavras do título que a gente colocou hoje, quando se tem isso tudo, obviamente que fica muito mais fácil ter foco. Sim. Consequentemente, se manter na persistência. É porque às vezes o que acontece com as pessoas é que elas ainda não alcançaram esse momento, né? Porque para você chegar no momento de ter essas vivências, como a Janaína citou, como eu estou dando como exemplo, você precisa se expor a muitas situações em que talvez isso não aconteça. Eu trabalho nessa instituição especificamente que eu citei há uns 4 ou 5 anos. Então, obviamente, por mais que tenha sempre uma entrada e saída de idosos, tem aqueles que ficam. Mas eu não posso esperar que isso aconteça na primeira semana, no primeiro mês ou no primeiro ano. Talvez não vá ser tão simples assim. Pode ser, mas não é entrar esperando por isso que é complicado. E eu estou dando esse exemplo, mas serve para qualquer outra área. Você esperar abrir um consultório hoje e ter seu telefone tocando desesperadamente é uma ilusão, é um sonho que vai ser difícil se materializar. Você precisa ter planejamento porque as coisas vão acontecendo sim, mas não na velocidade que a gente deseja. O ritmo é diferente. Muito. Muito diferente. Assim, eu tive o retorno à profissão em agosto do ano passado. Tenho conseguido até movimentar o meu nome, o consultório, mas você falou de uma coisa aí que a gente tem, inclusive, falado muito, a exposição. Os desafios, eles têm aparecido e eu tenho abraçado. Mas eu acho que assim, tá ligado também, porque hoje eu sei qual é o meu foco. Eu sei onde eu preciso persistir, me manter no foco para ser assertivo. Então, isso acaba se tornando um ciclo. Sim. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei por onde, hoje, o meu planejamento, os caminhos a serem percorridos, para que eu acerte exatamente no alvo que eu quero. E isso envolve renúncia. De muita coisa. Porque para você ter um foco, você vai ter que abrir mão de várias outras coisas. E esse é o maior desafio que eu percebo nas pessoas. As pessoas querem tudo. Se você chegar para elas hoje fazendo uma proposta de que, olha, vamos trabalhar com isso daqui porque você vai ganhar tanto em 2 meses, você já trocou de carro. As pessoas largam o sonho e embarcam nessa proposta, muitas vezes fisgadas por uma proposta que não tem a ver com aquilo que ela diz que tem afeto. Então, assim, depende muito do ser assertivo, envolve quase você ter a capacidade de abrir mão das coisas no final das contas. No fundo, escolher é escolher o que você vai perder e não o que você vai ganhar. Porque escolher o que ganhar é mole. Difícil é escolher o que perder. Verdade. Então, ser assertivo envolve você ter um foco, sim, você tentar dimensionar quais são os riscos envolvidos nessa sua proposta, o que você pode ganhar, o que você pode perder, do que você vai ter que abrir mão, quanto tempo você vai ter que se dedicar por dia, por mês, por ano, para realizar o seu projeto. O que é lucro? As pessoas trabalham sem dimensão de lucro. A gente vê pessoas que pegam o valor total do que ganham, estão ouvindo pouco. A gente não sei se tem como melhorar isso agora. Eu posso tentar falar um pouco mais alto. Vai ser o nosso esforço aqui. Então as pessoas às vezes pegam o que ganham, vamos botar R$1.000 para ficar um número fechado. E elas não conseguem separar o que é
gasto com passagem, com almoço, com o dia dela para ela continuar ganhando os R$1.000. E aí elas pegam aquele bolo todo e gastam sem considerar o que é realmente o líquido, o lucro que ela tem. É o fluxo de caixa, né? Que as pessoas não têm a mínima noção do que é isso. Porque dentro de um negócio, vamos colocar um consultório, que seja. De alguma forma, tem ali o custo fixo, o custo variável, porque, vamos colocar, a sala não é sua, então você precisa pagar aluguel, muitas das vezes condomínio, aí o custo variável. Luz, água. Um cafezinho que você mês compra mais, outro compra menos, tem mês que você às vezes nem precisa comprar. Então, assim, tem que ter essa clareza total. Lucro é diferente de faturamento. Então, tudo isso, às vezes as pessoas não têm a mínima noção do que é. Bom, isso é quase que o beabá para se iniciar qualquer tipo de negócio que seja. Até para cuidar da sua casa, né? E muitas pessoas às vezes se enrolam com as contas domésticas, mas querem dar um passo às vezes enorme de abrir um consultório, de montar uma empresa. Primeiro você precisa ter uma noção daquilo que você já tem, de organizar a parte financeira do que você já tem na mão. A hora que você conseguir mais ou menos organizar isso, aí talvez você possa começar a considerar dar um passo maior. Mas se você ainda tem dificuldade, que é natural que tenha, ninguém é obrigado a saber, mas vamos tentar procurar então ajuda para saber um pouquinho mais, para estudar um pouco um plano financeiro, um plano estratégico dos investimentos. Porque um psicólogo hoje que resolva sublocar, a gente sempre fala isso, né? A maioria dos psicólogos que a gente conhece está esperando o paciente ligar para depois sublocar a sala. E eu sempre falo que essa conta geralmente não fecha, porque o paciente quando ligar ele vai querer saber aonde você atende. Ele vai querer saber se é perto da casa dele, se ele precisa pegar ônibus, se tem estacionamento. E aí você não sabe dizer, confirmar, passar certeza para aquela pessoa que está te procurando que você atende em tal lugar e que você tem tal horário disponível. Não que você tenha que ter tudo disponível, mas você precisa pelo menos passar uma credibilidade e falar, olha, eu atendo tal lugar, vou ver minha agenda e tudo bem. Mas as pessoas ficam esperando primeiro surgir a oportunidade financeira, de certa forma, para depois procurar onde vai atender. E eu acho que esse é um equívoco muito grande. Primeiro você precisa ter um local para você atender. Mesmo que você não esteja lá atendendo, mas você precisa ter um contato, você precisa já deixar algo engatilhado. E aí divulga esse espaço, divulga esse local que você está atendendo. Disponibiliza isso. Vou falar de uma outra frase, hoje eu estou muito das frases, né? De uma professora, acho que isso foi no segundo período, e eu também tem algumas coisas que ficam muito bem registradas. Ela falava que a sorte acontece quando o preparo coincide com a oportunidade. E aí, surgiu o paciente. É a oportunidade. Você está preparado? Você nem tem a sala para atender. Você não tem um local. Onde você atende? Eu vou ver aqui e te ligo para te falar. Até você retornar, ele já conseguiu 3 psicólogos. Justamente, é outra questão que a gente fala muito, né? As pessoas disponibilizam contatos, montam páginas no Facebook, no Instagram, botam o WhatsApp, mas não respondem. Aí alguém entra em contato, manda uma mensagem e o profissional vai ver daqui a 10 dias. Ou 2 dias. A velocidade que as coisas estão hoje na internet é muito rápida. Não só na internet, a velocidade das relações estão muito rápidas. Não que você tenha que ficar louco, surtado e tentar acompanhar isso. Mas a partir do momento que você disponibiliza um canal de contato, você tem que estar disponível para responder. Sim. Então não cria se você não vai dar conta. Porque você passa uma imagem muito ruim. Assim como você querer dar palestra sobre algo que você não entende nada. Ou você estuda, vou ler, vou procurar saber, vou me embasar melhor, e aí sim você vai lá e fala, olha, posso falar disso, que também é aquilo, você às vezes vai ser convidado para falar de algo que não está na sua área de domínio, mas não quer dizer que você não possa falar sobre aquilo. Você pode sim procurar outras informações, se capacitar e até falar. Mas você, para poder falar, você tem que procurar as informações, você precisa estar mais engajado, embasado naquele conteúdo. Então, olha só, a Cristiane Ruivo entrou e a Carla Pimenta também está com a gente agora. Boa noite, meninas. Obrigado por estarem aqui. Boa noite, muito obrigado. A Jennifer vai se despedir porque ela precisa sair agora. Obrigado aí. Bom estar com a gente aí. Depois veja até outro momento, se quiser rever o vídeo aí.
Então, concluindo o raciocínio, que eu acabei me perdendo aqui, para você dar um passo desse tipo, você precisa ter um ponto um ponto concreto, um ponto amarrado, um ponto seguro. Não seguro que não possa ser mudado, mas eu digo que você tem um know-how, você tem uma base para onde correr. Então, quando você quer dar palestra, quando você quer montar um consultório, quando você quer criar uma imagem profissional, você precisa ter algum tipo de background, de suporte que você tenha construído. É ter um local para atender, é ter uma área que você fale, olha, eu me sinto seguro, eu posso falar desses temas aqui, eu já dei uma pesquisada, eu tenho vivência sobre isso. A Sara fez uma pergunta legal, qual a melhor forma de divulgar o trabalho? Eu vou ter que ir. O pai do Rafael acabou de escrever, vou me preparar para ver o Mengão, desculpem. Prioridade, né? A gente entende. Mengão é Mengão. Vai lá, obrigado pela participação. Ele é tricolor. Ele é tricolor? Ele é. Não vou entrar nesse mérito, porque aí o pai é seu, você se entenda com ele. Tá. Mas respondendo a Sara, eu digo que a melhor forma de divulgar seu trabalho é a sua história. Ah, pô, Bruno, você também, né? Não facilita a minha vida. Podia dar uma resposta objetiva. Não tem uma melhor forma. Todas as formas podem ser boas, desde que você faça de uma forma posturada, planejada, estratégica. Hoje, uma ferramenta acessível são as redes sociais, como a gente está agora. Instagram, Facebook, Twitter, entre outros que já existem por aí, Snap, Periscope, tem podcast que as pessoas gravam como se fosse numa rádio, né? Elas gravam as conversas, tipo o que a gente está fazendo aqui, só que sem a parte visual. Então, você tem várias ferramentas hoje de divulgação. Mas o que eu digo quando divulgar a sua história é você ter conteúdo para mostrar. E mostrar o conteúdo que você já tem. Porque tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas só guardam para elas. Elas não colocam uma foto numa rede social, não conversam com as pessoas no seu ambiente social, assim, de amigos. E aí realmente fica difícil. Mas a sua história é a melhor forma de divulgação. O que você tem feito? O que você já leu? O que você já vivenciou de vivência profissional? Estágios, experiências de trabalho. Fale disso. Conte para as pessoas, divida. A Sara é psicóloga. A Pamela entrou também. Oi, Pamela. Pamela agora está no Nordeste, né? Ela está fazendo um trabalho lá muito legal, né, sobre sexualidade, né? Sobre sexualidades. Pamela depois me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas você está falando de algo que a gente tem feito, tem funcionado pra gente, né? Porque falar da nossa história hoje pra gente acabou se tornando tão natural. Porque ninguém vai saber mais de você do que você. Então, a melhor pessoa para falar da sua experiência é você mesmo, não tem como ser outra pessoa. E às vezes o que acontece é que as pessoas não valorizam, os profissionais não valorizam os estágios, os primeiros trabalhos, não valorizam a bagagem que tem, mas ela é valiosa pra caramba. O que falta é estruturar isso de uma forma em que você consiga transmitir para as pessoas. Sim. Sim. Desde a minha época de formação, e aí vou tentar dar um exemplo do que a gente acaba fazendo nas palestras, e que me remete muito a isso, né? A parte de divulgação. Hoje, toda vez que eu e o Bruno, a gente vai dar alguma palestra falando sobre o marketing e empreendedorismo dentro da psicologia, a gente sempre inicia a palestra com um recorte da nossa história. Porque a gente hoje não imagina como chegar a falar sobre esse tema, empreendedorismo, marketing, sem falar do que fez a gente chegar até ali. E aí, são as nossas vivências, a gente acaba se divulgando com toda a verdade que possa ter. É porque as pessoas às vezes acham que marketing é você inventar uma história muito bonita sobre alguma coisa. Não é. Não é inventar, é aprender uma forma de contar a sua história que seja entendível para as pessoas. Então, eu não posso fugir da minha trajetória. Não tem como eu apagar o que eu vivi. Eu estudei marketing no meu ensino médio, junto com o Gabriel que está aqui nos assistindo. E o marketing não foi minha profissão. Mas não quer dizer que aquela experiência, aquela bagagem não me serve. Me serve muito, me serviu muito quando eu me formei.
Foi de lá que eu tirei toda a minha estratégia de divulgar, de criar o Envelhecendo, divulgar o meu trabalho, criar uma identidade profissional. E o Rafael tem uma experiência enorme com empreendedorismo. E ele só está usando a bagagem que ele tem junto com a psicologia. Então, mesmo que você que está assistindo não tenha uma bagagem extra à sua profissão, você tem uma bagagem dentro da sua profissão. Sim. Eu estagiei em alguns espaços, estagiei na Pestalozzi atendendo criança. E foi ótimo, eu aprendi que não é minha praia. Mas aprendi muito em relação à psicologia, à psicanálise, aprendi muito a lidar com aquele ambiente, a ter um outro olhar sobre o desenvolvimento infantil. E aprender que não é sua praia é importante também. Muito. Aprendi a trabalhar em equipe, a valorizar os colegas de outra profissão. Depois fui para a Petrobras, que é um ambiente empresarial. Apesar de ser da área de saúde, o trabalho que era lá, ele era até um trabalho muito vinculado à dependência química. Não somente. Era um trabalho de saúde para os funcionários da Petrobras Distribuidora. Então, muitas vezes, você tinha que mediar certas situações de conflito, de transtorno, isso de saúde mental, nesse sentido de saúde holisticamente, e encaminhar para profissionais da rede credenciada. Então, tem muita bagagem aí que eu hoje não uso diretamente, mas me influenciou e eu uso indiretamente. A Sara fez uma pergunta interessante. Seria interessante fazer parcerias em clínicas ou algo do tipo? Bom, vai depender do que você exatamente quer. Eu penso que assim, para quem trabalha em consultórios, quem atende em consultório, eu não acho que seja uma coisa ruim você tentar fazer uma parceria de repente com um psiquiatra, ou de repente uma clínica que trabalha lá com saúde mental, porque acaba às vezes existindo uma troca. Mas aí, como eu falei, porque assim, existem vários campos dentro da psicologia, como sabemos, mas o que exatamente você quer? Aí volta para o foco. Fica difícil responder essa pergunta tão... Assim, não vai ser uma resposta personalizada como a gente gostaria, mas o que eu posso te dizer, Sara, é que parceria é sempre bom. Sim. O desafio é você saber se comportar no sentido não de ser educado, eu digo, dentro das suas propostas, é você conseguir ter um comportamento, uma atitude compatível com o que você pretende. Porque, obviamente, se você já tem um espaço, se você já tem um nome, se você já tem uma identidade profissional, você ceder sua imagem e seu nome para uma outra clínica pode não ser a melhor estratégia. Mas se você está construindo o seu nome, se você está construindo a sua carreira e de repente você quer dar um salto qualitativo, ter mais experiência de prática e fazer parcerias para ter um networking, é excelente você estar numa clínica e estar fazendo uma parceria. Então, é claro, depende do momento que você está, da proposta que você tem, mas parceria, geralmente, na maioria das vezes, é positiva. A questão é como você vai administrar isso, porque depende muito do momento que você está, da proposta que você tem, mas a gente sempre diz que é muito importante a gente divulgar o nosso nome. Mesmo que você trabalhe para uma clínica, as pessoas precisam lembrar da Sara Colombino. Porque se elas só lembrarem da clínica, a referência vai ser a clínica A, B ou C. Né? A Pamela de Lima está fazendo um comentário também. Na minha cidade eu fiz parceria com o Buffet, divulgar o meu trabalho e também procurando mães pelo meu Facebook e outros canais para mostrar os meus produtos. Pamela, você trabalha com o quê? Porque eu não me lembro agora. Eu acho que não é, né, pelo comentário, não é da área de psicologia. Mas, de alguma forma, é interessante. Né? Se eu não me engano... Agora, com o que você está falando, né? A parceria, ela sempre vai ser bem-vinda, sempre boa. Mas, assim, como construir essas parcerias também, né? Eu vou falar da minha parceria com o Bruno. Ele falou de como se comportar e tudo mais. Você construir uma parceria é importante também, ou melhor, o mais importante de tudo é que a parceria troca. Então, você perceber o que você pode oferecer, mas o que você pode também absorver dessa parceria. Isso tem que estar muito claro para você. Tipo, eu vou fazer uma parceria com, não sei, um psicólogo X. Mas sempre tem que existir uma troca. E você tem que ter a consciência do que você pode oferecer e o que você pode pegar de volta. Então, eu acho que tem uma frase que eu disse no workshop que a gente fez,
como obter sucesso na psicologia, que é uma frase que eu falei espontaneamente, hoje ela se fixou em mim. Encontrar um parceiro ou uma parceira é encontrar alguém que te provoque. E provocar não no sentido de implicar negativamente, mas implicar em você se mexer. Provocar no sentido de promover ações. Então, se você hoje, Sara, está buscando estudar para trabalhar com o emagrecimento, você está me dizendo que você ainda não tem experiência. Se vincular, se propor uma parceria para alguma clínica ou pessoa que já tem essa experiência, para você vai ser muito construtivo. Você vai estar talvez auxiliando o trabalho de uma pessoa, mas você vai estar construindo a sua carreira nessa área que você deseja. Então, nesse seu contexto, procurar alguma clínica ou pessoa ou profissional que já trabalhe nesse tema, seja no campo da psicologia, no campo da nutrição, no campo da educação física. Você tem um leque bem interessante aí de opções. O que está em jogo é você buscar se capacitar, ver da base teórica que você tem, da linha que você segue, referências para isso e buscar essas pessoas que já têm a vivência, que já têm a bagagem para somar. E aí é aquilo, eu sempre digo que não adianta a gente chegar com o pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, me contrate. A gente precisa deixar claro o que a gente tem a oferecer. Porque não tem por que alguém que já está estabelecido abrir a porta dele se ele não tiver algo que ele vá ver de interessante nessa troca, algo de provocativo. Então é legal você oferecer seu engajamento, sua vontade de aprender, vontade de colaborar, usar algum conhecimento que você já tenha e colocar isso como sua proposta de trabalho para uma clínica, para uma parceria. Não sei se eu te respondo. A Pamela respondeu o que ela faz, a Pamela de Lima, que era vendedora e hoje ela é microempresária fazendo personalizados para festa. Muito legal ter alguém que não é de psicologia aqui na nossa live e trazendo esse depoimento. Pamela, obrigado. Realmente é isso, olha só que legal. Ela fez parceria com o Bufês para divulgar o trabalho dela e procura mães pelo Facebook. O Facebook é uma grande ferramenta. Então, independente do que você faça, se você fizer uma divulgação bacana no Facebook, tem a opção de patrocínio, que também é bem interessante. Você pode focar num público específico, você consegue atingir um número maior de pessoas que tenham a ver com aquilo que você está oferecendo. Então, realmente é muito legal isso. A Carla fez um comentário, né? Os psicólogos às vezes têm muito medo de se expor. Muito. Você tinha medo de se expor? Eu, às vezes, tenho até hoje. Né? Não, é engraçado porque assim, eu tenho medo de me expor até hoje. Mas Bruno, quando falou aqui agora da parceria, e a parceria é ter alguém que te provoque, no sentido de você agir, de você pensar, de você criar. E assim, a nossa parceria funciona muito bem por isso. Ele brincou e perguntou, você tinha medo de se expor? Eu tinha não, eu tenho. Mas a todo momento a gente está trocando, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Então, um exemplo grande é o grupo de estudos, que vai iniciar amanhã. Eu ficava enrolando, e, cara, você precisa fazer alguma coisa de autoria sua. E aí, bom, um dia, no estalar de dedos, pum, acabou. Montei a arte e divulguei. Então, isso, mais uma vez, eu vou voltar ao título. Persistência. Persistência pensando no foco em ser assertivo. Porque a criação do grupo de estudos, a cada palestra que eu dou, cada live que a gente acaba fazendo, são coisas que, bom, sim, eu tenho dificuldade de me expor, mas eu sei o resultado que isso vai me dar. Então, eu penso que vencer esses obstáculos, esses desafios, ele está completamente ligado àquilo que eu tanto almejo. Então, eu quase que me obrigo a fazer isso. Porque acaba sendo prazeroso depois. Porque é vencer desafios, né? Se vocês perguntarem pra gente se a gente se sente satisfeito, feliz e tranquilo de fazendo uma live, a resposta é não. Eu, pelo menos, eu prefiro escrever do que estar aqui assim. Eu sinto vergonha, apesar de não parecer, eu tenho alguns momentos de timidez. Mas eu entendo que eu preciso vencer isso para alcançar mais pessoas, para eu poder falar de uma forma que mais pessoas me conheçam, não só pelo texto ou porque ouvem falar de mim, mas vejam como é que é o Bruno, como é que ele fala, se ele faz piada, se ele é sério, se ele fala bobagem.
E aproveito para pedir desculpa aí se eu falei alguma, devo ter falado. Enfim, a questão é você pensar que, com certeza, a live de hoje foi melhor do que a de semana passada e provavelmente no futuro vai ficar melhor. A gente vai daqui a 10 anos olhar para isso aqui e falar, nossa, a gente fazia assim, que vergonha. Mas só que a gente tem que começar em algum lugar, né? A Pamela falou uma coisa muito legal aqui, que ela encontrou uma psicóloga que já faz um trabalho parecido com o dela e elas estão tentando uma parceria. E ela sugere que pode ser uma escolha para um início ou recomeço profissional. Perfeito. É isso. Assina embaixo, Pamela. A Pamela sempre ela é assertiva. Sim, sim. A Pamela ela vai no alvo. E a Carla também comentou que no espaço dela, o Espaço Psi Niterói, ela tenta provocar os profissionais a estarem sempre construindo seus próprios projetos. É uma questão interessante isso, né? A questão de você fazer algo autêntico. Eu falo muito disso, a gente batalha muito sobre esse ponto. A gente pode sim fazer parcerias, pode se engajar em projetos que já existam, que sejam de outras pessoas. Mas em algum momento é importante a gente colocar algo que seja nosso ali. É um tempero, é alguma coisa. Não precisa fazer algo totalmente novo, porque na verdade a gente está sempre reproduzindo alguma coisa que alguém inventou em algum momento. Mas a gente, quando coloca o nosso tempero, quando a gente coloca algo da nossa identidade, aquilo passa a ser vivo e representar a gente. A gente vai ser lembrado pelo trabalho que a gente faz, né? Então eu acho que é muito legal a parceria em que você está começando ou recomeçando. Em algum ponto, se essa parceria é produtiva, se há uma afinidade, você também vai colocar seu tempero ali. E nada que impede de, em algum momento, você fazer algo que seja só seu, se você quiser, que também não é obrigatório, né? Sim. A Daniele Bastos entrou agora também. Gente, a gente precisa começar a encerrar. Bom, resumindo então tudo que a gente falou hoje, não vai dar para, obviamente, fazer um resumo de tudo. Mas foco, persistência e atitude assertiva. Em outras palavras, é planejamento, afetividade e paciência. Porque se você não tiver paciência para plantar, regar, cultivar, até vir a colher, realmente as coisas não produzem. A gente conhece muitas pessoas que vivem de recomeços. Sim. Em tudo, não só na profissão, né? Recomeços de relacionamento, recomeços de faculdades, recomeços de bairros, de cidades, enfim. E recomeçar também é uma opção. Desculpa. Mas é importante que a gente precise, que a gente busque alguma coisa que nós... Peraí, enrolei. É importante que a gente dê tempo para que essas coisas que a gente está começando deem resultados, se solidifiquem. Isso não é de hoje para amanhã. A maioria em empresas, há pesquisas que falam disso, né? As empresas no Brasil fecham em menos de 2 anos, não é isso? Sim. Ou seja, a pessoa abre uma empresa e em 2 anos ela já fechou. Primeiro porque às vezes falta muito planejamento, as pessoas fazem as coisas de cabeçada. E segundo que elas não conseguem ter, claro, um background para poder dar conta desse período de flutuação do caixa e construir além desses 2 anos. Porque você, quando abre algum negócio, é importante que você almeje, eu acredito, pelo menos uns 5 anos viver daquilo. Sim. Ou mais, né? É claro que tem outros tipos de negócios que podem ser um pouco mais efêmeros. Mas na nossa carreira especificamente, a psicologia, se você escolher esse caminho, não espere colher frutos magníficos em 2 anos. Até porque dentro da área de empreendedorismo, normalmente 2 anos é o estimado para o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando a empresa ela começa pelo menos a se pagar, porque existe o investimento antes, e aí o tempo médio, pelo menos, talvez tenha sofrido alguma atualização, mas o tempo médio para que se atinja o ponto de equilíbrio de uma empresa é mais ou menos os 2 anos. Então é a partir daí que passa a se entender se de fato a empresa ela se tornou uma empresa sólida ou não. E precisa trazer um pouco isso para o nosso lado também. Pensar que a gente, vamos falar mais uma vez do consultório, existe um investimento e a gente precisa também ter ali um tempo estimado para o ponto de equilíbrio, é lógico, com o conhecimento de como gerir o seu negócio, o seu consultório, o seu trabalho. E a Carla falou uma coisa importante, né? Que é importante não ficar preso apenas nos consultórios, sem dúvida. Consultório pode ser o objetivo de muitos psicólogos. Para mim é um local que eu realmente me realizo,
Mas É muito a vivência solitário, fora do consultório, primeiro que ela nos dá base para o consultório. Sim. E segundo, que você interage, que você troca. Eu costumo dizer que eu fui dar palestra pela minha angústia. Eu tinha uma vivência em que eu não tinha com quem conversar. A vivência com o trabalho com os idosos, nas instituições. E aquela minha angústia me fez pensar uma ferramenta que eu poderia dividir aquilo. Claro, com ética, com respeito, mas dividir essa experiência, porque eu não tinha com quem interagir. Eu não conhecia muitos colegas psicólogos que eu pudesse trocar, dividir angústias, tirar dúvidas, enfim. Então a palestra foi uma ferramenta que eu construí como fonte da minha angústia. Então, sair do consultório é fundamental para você continuar nele. Sim. A Carla fala de constância, persistência e foco, que é o tema que a gente está abordando. Ela está sugerindo começar as lives mais tarde. Para nós fica um pouco difícil, né, começar mais tarde, por causa dos nossos horários. Mas, certamente, na quarta-feira que vem, nós estaremos de novo aqui com outro tema, às 8h30. Tá? Quem puder chegar, vai ser ótimo, vai ser bem-vindo. A gente agradece muito quem estava aqui com a gente hoje, quem se dedicou um pouquinho a assistir. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para a carreira e para a vida de vocês. E eu vou encerrar mais uma vez fazendo o merchan. Bom, amanhã iniciaremos o nosso grupo de estudos, debate sobre a prevenção ao uso indevido das drogas e o tratamento da dependência química. A ideia é que eu leve um pouco do tema e a gente possa conversar juntos, debater um pouco sobre o tema, que é muito pouco falado e tão necessário. Então, amanhã, na Rua Gavião Peixoto, número 124, sala 811, eu estarei esperando quem tiver interesse. A gente vai conversar um pouquinho das 18 horas às 20. Eu espero vocês lá. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo que nos assistiu. E quem gostou, compartilha aí para mais pessoas poderem ter acesso a essas informações aí. E quem não gostou, manda para as pessoas que você não gosta para apurrinhar mesmo, tá bom? Obrigado. Tchau, boa noite.